Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSoccer e vamos falar sobre um destaque da seleção da Coreia, vamos falar sobre o Son. Ele que é o grande destaque, obviamente, da seleção da Coreia, um dos grandes jogadores do Tottenham, né? Então assim, forma a dupla de ataque ali com o Harry Kane há muito tempo e obviamente é um grande destaque e a gente vai acompanhar e analisar esses melhores momentos do Son aqui no NSoccer. Curtiu a escolha do jogador? Então eu vou pedir para vocês já deixarem o teu like, também compartilhar o vídeo e, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa Copa do Mundo, da cobertura do NSoccer na Copa do Mundo. Peço, por favor, que vocês deixem esse comentário, esse feedback, para a gente poder ir melhorando cada vez mais aqui no canal. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta mais som aqui no NSoccer. De volta já com o som na tela. E a gente vai, obviamente, falar como que a gente vai fazer essa análise, né? Como a gente faz todas as análises aqui do canal. A gente considera todas as ações de jogo, então a gente olhando aí cada ação de jogo, a gente considera todas as ações de jogo. Então, assim, vocês não vão ver análise do tipo uma ação técnica, uma ação tática ou qualquer coisa do tipo. São ações de jogo. Todas elas são ações de jogo. Não tem como separar as coisas, tá? E, olhando essas ações de jogo, a gente pode olhar por três diferentes perspectivas. Então, uma perspectiva é a relação com a bola, depois uma segunda é a estruturação do espaço e uma terceira é comunicação na ação. Essas perspectivas são separadas, são caixinhas que a gente pode colocar as ações? Não. Cada um é um olhar diferente, é uma perspectiva diferente. Então, quando a gente estiver olhando, por exemplo, esse drible e essa arrancada do Son, a gente pode entender como ele se relaciona com a bola diretamente. A gente pode entender como ele está estruturando o espaço, explorando o espaço. E também a gente pode entender como ele está se comunicando com os demais jogadores da equipe ou com o adversário. Tudo isso de maneira integrada na mesma ação. Tá? Obviamente a gente vai colocar características de acordo com essas perspectivas, mas é tudo integrado. Tá bom? Então vamos começar pela relação com a bola. O Son é um excelente jogador com relação com a bola. É bom finalizador. Ele é bom passador, então ele tem uma característica muito boa de passe. Para além disso, ele é um cara muito bom do drible e, além disso, a condução dele é muito aprimorada. Então ele consegue partir em velocidade em grande parte das vezes e explorar muito bem esse espaço. A gente vai começar a comentar isso um pouco mais à frente. Mas ele, nas ações em posse da bola, como é o caso agora, ele consegue ter uma excelente condução, um excelente drible e também boa finalização, né? Ele é um grande jogador nesse sentido, muito completo, né? Dos jogadores que estão hoje em atividade, é um jogador muito completo, né? Não vai ser, obviamente, melhor do mundo ou qualquer coisa do tipo, a gente não está falando necessariamente nesse nível de habilidade, né? Ele não vai ter, sei lá, o drible do Neymar, por exemplo, ou a velocidade nos bons tempos do Cristiano Ronaldo, mas é um jogador muito completo mesmo, um excelente jogador e com uma boa equipe no entorno, que talvez essa seja a grande dificuldade dele na seleção da Coreia. Provavelmente ele se sobressaia, né, como acontece no Tottenham, com uma equipe já mais organizada do que a seleção da Coreia. Então, nesse sentido e nesse cenário, a gente está falando de um jogador muito bom. O Son também ainda tem uma excelente característica nos momentos de defesa. Não vai ser o grande foco dele, mas ele vai ter. Ele tem uma leitura muito boa do adversário, então ele se posiciona muito bem em momentos de interceptação dessa bola, né? E nesses momentos de interceptação da bola, ele consegue ter uma leitura adequada para dar sequência. Tá? Não vai ser o grande foco dele, mas é óbvio, isso vai permitir com que ele participe em alguns momentos ali recuperando aquela bola ou, caso recupere, dar sequência à ação, né? Dar sequência num próximo passe ou numa próxima condução, sempre muito interessante em termos de relação com a bola para um jogador do nível dele. Tá? E para além desses momentos, defesa e ataque com bola, né, que a gente está falando diretamente da intervenção dele com a bola, é um jogador que se posiciona e recebe muito bem a bola. Então ele tem uma leitura adequada, não só da exploração de espaço, que a gente vai falar de novo mais à frente,
mas principalmente ele tem uma leitura muito adequada do posicionamento corporal. Então, em grande parte das vezes, ele sai em vantagem em relação aos defensores. Então, percebam que nem todas as jogadas que passam por ele está tranquilo, né, em relação à marcação, né, mas ele se posiciona tão bem a ponto de receber essa bola em vantagem posicional, né? E ao longo da condução que ele faz, ao longo desse percurso que ele vai fazer em posse da bola, ele vai se colocando em situações também de vantagem. Então, ou ele recebe situação de vantagem, ou ele mesmo se coloca em situação de vantagem, o que demonstra uma excelente relação com bola que o Son passa a ter, tá bom? Para além disso, se a gente for olhar agora a forma como ele estrutura o espaço, ou seja, como ele vai explorar, como ele vai se movimentar, se posicionar, a gente pode observar um jogador que vai explorar, obviamente, os corredores, mas principalmente o central, com maior incidência, né? Um jogador de muita velocidade, então ele vai conseguir explorar isso nas costas do zagueiro, né? Não imagino que a Coreia jogue marcando pressão, então em situações de contra-ataque a Coreia vai conseguir encontrar um jogador de velocidade bem posicionado na região de meio. Quando cai para as pontas, tende a voltar mais para o meio, né? Ele tende a ter ações onde ele vai convergente, ele vai em direção ao gol, mesmo que posicionado nas laterais, né? Tanto na direita quanto na esquerda, ele tende a ter esse comportamento. Aí bolas onde ele faz a interceptação muito bem. Nesse cenário todo que a gente está colocando de estruturação de espaço, né, para além da movimentação e posicionamento que ele vai ter, a gente está falando de um jogador que ele é muito rápido, né? Então ele se posiciona muito bem, seja no momento de finalização, ou seja, com uma distância adequada em relação ao adversário que está marcando ele, ou também em momentos onde ele vai encarar essa situação de 1 para 1, e aí a mudança de direção e essa velocidade que ele tem permite com que ele se aproxime do adversário, mas para além dessa aproximação, ele consegue ter, nesse cenário, nessas situações que ele vai encarar, uma característica de diminuir a distância em relação ao adversário, faz com que o adversário tenha que tomar decisões mais rápidas e ele aproveita muito bem, faz uma boa leitura. Então perceba como o adversário tem que tomar decisão e aí ele aproveita da decisão tomada do adversário para sair em velocidade, para fazer as ações de finalização, condução, drible, enfim, a ação que for a demanda do jogo e qual é a possibilidade de ação que ele encontrou ali. Então o jogador é muito completo nesse cenário, justamente pela forma como ele explora o espaço também, né? Explora esse corredor central, explora os corredores laterais também em direção ao centro, mas principalmente porque ele vai conseguir encontrar nesses instantes uma boa possibilidade de explorar em relação à distância que ele tem para o adversário e também esse ângulo de passe que ele vai criar para os companheiros. Então, assim, se você encontra essa bola em velocidade, ele cria um ângulo adequado para ele poder dar sequência na jogada e poder explorar o espaço mais à frente com menos pessoas, com menos adversários para impedi-lo de progredir. É um jogador muito interessante para a gente ver a movimentação dele, né? Ele, obviamente, de novo, a gente faz a ressalva da equipe da Coreia, no sentido dele ter um pouco mais de dificuldade, mas há jogadas e há momentos que ele vai conseguir explorar muito bem esse espaço, e aí é óbvio, vai depender da equipe como um todo, mas nesse cenário que ele vai se encontrar, ele em si tende a fazer bons jogos, né, boas atuações. Então, se a gente olhar o Son a partir dessa exploração do espaço, a gente tem essas características. No momento de defesa, como a gente falou da questão da interceptação, perceba como é necessário um posicionamento adequado para você realizar essa interceptação. E aí passa esse posicionamento pela leitura que esse jogador vai ter. A leitura de onde o jogador adversário vai realizar o passe e principalmente onde ele precisa estar para receber essa bola, né? Para ele intervir nessa ação de passe do adversário e dar sequência no jogo. Então percebam como também há uma necessidade de um posicionamento adequado em campo e uma leitura muito clara do adversário nessas situações. E aí, caminhando para a comunicação na ação, né, que é a última parte da análise, o Son é um jogador que, primeiro, olhando para a intervenção que ele vai ter na comunicação na ação da equipe, da própria equipe, é um jogador muito bom porque ele não vai ser necessariamente um facilitador, como a gente falou algumas vezes, mas ele vai ser um cara muito decisivo. E onde que ele vai conseguir ser esse cara muito decisivo? Justamente
nas capacidades de drible, na opção de passe que ele vai fornecer. Ele vai ser um jogador central para essa equipe da Coreia e vai ser um jogador que vai conseguir dar esse diferencial, né? Ele vai ser o grande craque, muito provavelmente, dessa equipe e vai conseguir dar o diferencial para todos os jogadores ali numa sequência da jogada. Então a gente está falando de um jogador com uma capacidade muito grande de decidir e essa capacidade, obviamente, é ressaltada nas características que ele tem. E isso facilita também que a equipe entenda que tem um grande jogador. Então a gente já falou algumas vezes aqui no canal, essa parte de comunicação na ação, ela depende das próprias perspectivas, né, do que você está imaginando de si mesmo, mas também do que os seus companheiros enxergam em você. E provavelmente numa equipe como a Coreia, o som é o grande astro e as pessoas, os demais jogadores devem enxergar isso no som. Um grande jogador que eles podem passar a bola, podem contar com ele diversas vezes. E isso é importantíssimo de perceber, né? Para além disso, é um jogador que vai criar linha de passe, como a gente já falou algumas vezes, né? E isso é, obviamente, uma relação que ele vai ter com os companheiros. Então, ele está ofertando uma comunicação direta, uma interação direta ali com os demais companheiros, justamente criando esses espaços e podendo explorar com melhor qualidade. Então, a gente está falando de um jogador muito completo e que tende a ser uma opção muito interessante. No momento de defesa, e aí a gente olhando um pouco mais na interação com o adversário, essa leitura de jogo que ele vai ter justamente para as interceptações, né, que a gente falou lá no começo das ações de interceptação, vão ser características também de uma leitura do jogo do adversário e também de uma leitura de posicionamento, uma leitura de qual é a ação que ele vai fazer. Então a gente está falando de um jogador que tem a capacidade de ler o jogo de uma maneira muito completa, ele é muito inteligente. E sendo muito inteligente nesse jogar, ele, obviamente, maximiza seu potencial dentro do jogo, né? E isso vai ser claro nas ações que vão acontecer e também quando a gente fala da movimentação que ele passa a ter no momento de ataque, né? Já completando essa parte com o adversário, né? Dessa interação com o adversário, a gente está falando de um jogador que também, como se coloca em situações muito vantajosas em termos corporais, ele permite com que o adversário tenha que tomar uma decisão para recuperar essa bola, mas dificulte essa tomada de decisão justamente por ser uma tomada de decisão mais difícil. Afinal de contas, ele está em velocidade, ele está em direção ao gol e o adversário está em uma direção contrária. Então diminui-se o espaço, aumenta a necessidade de uma interação mais urgente e isso dificulta a tomada de decisão, principalmente do marcador. Então a gente está olhando para um grande jogador em campo, um jogador que tende a fazer diferença, mas é claro, dentro de um contexto de seleção um pouco mais enfraquecido que a dos demais, né, que a gente viu aqui. E é claro, futebol é futebol, a gente não está fazendo previsão nenhuma no canal, mas a gente está olhando para um cenário onde esse grande jogador pode ser que tenha dificuldades em cada momento da Copa do Mundo também, faz parte também de cada contexto, beleza? Então, essa foi a análise do som. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de todo esse especial de Copa do Mundo que a gente está fazendo e a gente ainda vai fazer até o final. E, principalmente, vou pedir já para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, ativarem o sininho. Tudo isso é muito importante para a gente. E, principalmente, dê seu feedback aqui embaixo do que você está achando desse especial de Copa do Mundo, desse período e de todos os vídeos da NS Soccer, por que não? Deixa aí a tua opinião, tá? E aí, se tiver alguma sugestão, algum outro ponto também complementar, vou adorar receber, ler e te responder aqui embaixo nos nossos comentários. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!